Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos contar sobre curiosidades surpreendentes sobre o navio inafundável Titanic. Certamente você já ouviu falar que o Titanic colidiu com um iceberg às 23h40 da noite de 14 de abril de 1912 e afundou 2h40 depois. Mas você sabia que apenas 2 banheiras estão disponíveis para os passageiros da terceira classe? E que a tripulação teve apenas alguns segundos para reagir ao iceberg? Essas são apenas algumas das curiosidades fascinantes sobre o Titanic que vamos descobrir agora. O Titanic foi projetado para ser um navio inafundável e foi construído em uma escala gigantesca. Seu tamanho total era de 882,5 pés em 1934, foi construído o navio de cruzeiro Queen Mary, que superou o comprimento do Titanic em 136 pés, alcançando 1.019 pés de comprimento. Para uma comparação mais atual, o Oasis of the Seas, um transatlântico de luxo construído em 2010, tem um comprimento total de 1.187 pés. Isso é quase um campo de futebol maior do que o Titanic. As pessoas ricas na primeira classe tinham muitas coisas legais no Titanic. Eles tinham uma piscina para nadar, um lugar chamado banho turco para relaxar, uma quadra de squash para brincar e até um canil para os cachorros deles. O restaurante chique chamado Ritz no navio parecia com o famoso Ritz em Londres. Eles também tinham uma escada muito grande que estava por 7 dos 10 andares do navio. Era tão bonita, com madeira de carvalho e esculturas de anjinhos de bronze. Você pode ver uma cópia dessa escada no Museu do Titanic em Branson, Missouri. Em 17 de abril de 1912, um dia antes dos sobreviventes do Titanic chegarem a Nova York, um navio chamado C.S. Mackay Bennett foi enviado de Halifax, na Nova Escócia, para procurar os corpos das pessoas que sofreram morrido no desastre. O Mackay Bennett era um navio que consertava cabos e trazia coisas como remédios para conservar corpos, 40 pessoas que sabiam como fazer isso, muito gelo e 100 caixões. O Mackay Bennett encontrou 306 corpos, mas 116 estavam tão machucados que não puderam ser levados de volta à terra. Eles buscaram identificar cada corpo que encontrou. Outros navios também foram mandados para ajudar a procurar corpos. No total, eles encontraram 328 corpos, mas 119 ficaram tão danificados que sobreviveram e foram enterrados no mar. Embora o número oficial de mortos no Titanic fosse 1.503, dos 2.208 a bordo, havia 705 sobreviventes, mais de 100 corpos não identificados, foram enterrados no cemitério Fairview Lawn, em Halifax, Nova Escócia. Várias pessoas viajaram com nomes falsos e de tantos lugares diferentes que foi impossível identificar até mesmo os corpos recuperados. Sidney Leslie Goodwin, um menino de 19 meses, enterrado sob o marcador criança desconhecida, foi identificado em 2008, após extensos testes de DNA e uma pesquisa genealógica mundial. Uma imagem icônica foi a vista lateral do Titanic, onde mostra claramente 4 funil, nas cores creme e preto. Enquanto 3 deles liberavam vapor das caldeiras, o quarto era apenas para exibição. Os projetistas pensaram que o navio ficaria mais impressionante, com 4 chaminés, fornecendo assim uma impressão melhor do navio. Embora as suítes promenades da primeira classe possuíssem banheiros privativos, a maioria dos passageiros tinha que compartilhar banheiros. A terceira classe passou por uma situação muito difícil, com apenas 2 banheiras para mais de 700 passageiros. Apesar de todos saberem que o Titanic afundou, e terem uma ideia de onde isso aconteceu, foram necessários 73 anos para encontrar os destroços. Robert Ballard, um oceanógrafo americano, encontrou o Titanic em 1º de setembro de 1985. Agora um local protegido pela Unesco, o navio fica a 3 quilômetros abaixo da superfície do oceano, com a proa a quase 600 metros da popa do navio. Alexander Carlisle queria instalar mais botes salva-vidas no navio. Ele disse durante o inquérito sobre o naufrágio, que traçou um plano para incluir até 40. Thomas Andrews também teria feito uma petição para mais botes salva-vidas, mas foi rejeitado por J. Bruce Ismay, o presidente da The White Star Line, porque as embarcações transportariam a visão dos passageiros da primeira classe no convés superior. Quando o Titanic começou a enviar sinais de socorro, o California, e não o Carpathia, era o navio mais próximo. No entanto, o californiano não respondeu até que fosse tarde demais para ajudar. Às 12h45 do dia 15 de abril de 1912, os membros da tripulação do California viram luzes misteriosas no céu.
Esses foram os sinalizadores de socorro enviados pelo Titanic, e eles imediatamente acordaram seu capitão para contar a ele. Infelizmente, o capitão não emitiu ordens. Como a operadora sem fio do navio também já havia ido para a cama, o californiano não teve conhecimento de nenhum sinal de socorro do Titanic até de manhã. A essa altura, o Carpathia já havia resgatado todos os sobreviventes. Muitas pessoas acreditam que se o Californian tivesse respondido aos pedidos de ajuda do Titanic, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas. Em 17 de abril de 1912, um dia antes dos sobreviventes do desastre do Titanic chegarem a Nova York, o CS Mackay Bennett, um navio comercial de reparo de cabos, foi enviado de Halifax, na Nova Escócia, para procurar corpos. A bordo, os Mackay Bennett carregavam suprimentos de embalsamamento, 40 embalsamadores, toneladas de gelo e 100 caixões. Embora o Mackay Bennett tenha encontrado 306 corpos, 116 deles estavam gravemente danificados para serem levados de volta à costa. Foram feitas tentativas de identificar cada corpo encontrado. Navios adicionais também foram enviados em busca de corpos. Ao todo, foram encontrados 328 corpos, mas 119 deles estavam tão degradados que foram enterrados no mar. Masabu Miyazono foi o único japonês a bordo do Titanic. Embora ele tenha sobrevivido ao naufrágio, o governo japonês o condenou por não afundar com o navio. Sidori e Ida Strauss, coproprietários da Macy's, morreram juntos no Titanic. Ele recusou lugar em um barco salva-vidas até que todas as mulheres e crianças fossem salvas. Ida então se decidiu a deixar o marido, dizendo: "Moramos juntos há muitos anos. Aonde você vai, eu vou." Após o naufrágio do Titanic, a primeira Convenção Internacional para a Segurança da Vida Humana no Mar foi realizada em 1913. A convenção concedida é que cada navio tivesse espaço para cada pessoa a bordo, e que fossem realizados exercícios de treinamento em barcos salva-vidas. Também foi comunicado que os navios mantivessem vigilância de rádio 24 horas por dia. A temperatura da água do oceano quando o Titanic afundou era de apenas 28 graus. As últimas palavras de Edward Smith, o capitão do navio, foram: "Bem, rapazes, vocês cumprem seu dever e o fizeram bem. Não peço mais nada de vocês. Eu os libero. Vocês conhecem as regras do mar. É cada homem para si mesmo agora, e Deus o abençoe." Espero que você tenha gostado de explorar as incríveis curiosidades sobre o Titanic comigo. Foi uma viagem fascinante pelas histórias e fatos por trás deste navio icônico. Lembre-se, assim como o Titanic nos ensina, a história está cheia de surpresas e lições que merecem ser descobertas. Se vocês ficaram tão fascinados quanto eu, não se esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo cheio de curiosidades. Até a próxima aventura do conhecimento, e lembrem-se, a exploração nunca termina. Deus abençoe a todos.